A mensagem dessa noite, ela é para você que está vivenciando alguma dor na sua vida, alguma provação, alguma tribulação, e você talvez não esteja entendendo o porquê de estar passando por tudo isso. A mensagem dessa noite é para gente que está passando por uma luta tremenda e não sabe o motivo, não sabe o porquê. Não entende o porquê essas coisas estão acontecendo. A palavra que Deus tem para ministrar o teu coração é para você que está questionando o motivo de tanta luta. É para você que diz: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu gostaria que você orasse, fechasse os seus olhos e orasse comigo. Pai, no nome de Jesus, eu entrego ao Senhor a minha vida, a vida destes que estão aqui nessa noite, e eu peço ao Senhor que de uma forma muito especial o Senhor transmita ao coração de cada pessoa aquilo que o Senhor compartilhou ao meu coração. Deus, cumpra o teu propósito, realiza o teu querer, faça a tua vontade, e que a tua palavra seja ministrada tão unicamente pelo teu Santo Espírito. Meu Pai, alcance também aqueles que estão em casa, porque eles também, Senhor, precisam receber de Ti a palavra que liberta. Eu oro e agradeço, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia em Romanos 8, 28, eu quero convidar aqui as crianças mais lindas de até 8 anos de idade para que possam ir para o seu culto. Romanos capítulo 8, versículo 28. Pai querido, abençoe essas crianças, que elas aprendam tão somente de Ti. Ministra o coração delas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 8, versículo 28. A palavra de Deus vai dizer assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos ler comigo só essa parte, todo mundo junto? E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem gosta de sentir dor? Quem aqui, ou talvez em casa, nos assistindo, tem ou sente prazer em sentir dor? Sentir dor física ou talvez uma dor emocional. Se não temos nenhum masoquista entre nós, ninguém quer ou ninguém gosta de sentir dor. E estas 2 semanas atrás, uma das coisas que eu experienciei, que eu experimentei, foi sentir dores. Por conta das pedrinhas, o cálculo renal. É uma dor absurda. É algo comparado como se ter um filho. Alguém vai dizer que é uma dor insuportável. Eu quero dizer que é mesmo. E aqui eu trago para você a experiência de que a dor, ela causa um desconforto. E eu tive essas experiências. Elas mexeram demais com o meu emocional, com o meu corpo. Mexeram com a dinâmica da minha casa. Essas dores mexeram com o meu humor, a ponto de eu chegar num lugar e: como é que você está? Ah, eu não estou bem, eu estou mal. E alguém falar assim: que isso, pastor, eu nunca te vi assim. Cadê aquele homem brincalhão? Cadê aquele cara para cima? Eu falei: pois é, mas eu estou com dor e hoje eu não estou bem. Nós sabemos que a dor, ela nos ensina algumas lições preciosas. E eu gostaria de compartilhar aqui nessa noite sobre o propósito da dor. O tema da mensagem dessa noite é o propósito da dor. E eu gostaria que o Senhor ministrasse de uma forma profunda, tremenda ao teu coração. Como eu disse, se eu perguntasse a você: você quer sentir dor? Você diria: não, pastor, eu não quero sentir dor.
Alguém quer uma dor de cabeça aqui nessa noite? Alguém quer uma enxaqueca? Tem alguém querendo sentir uma dor aí profunda no coração agora? Tem alguém querendo sentir uma cólica renal? Há alguém aqui nessa noite? Levante a mão. Ninguém quer. Mas se eu te dissesse que toda dor ela te promove? E se eu te dissesse que toda dor ela te fortalece, ela te capacita? Se eu te disser que toda dor ela te dá um destino? É sobre isso que eu quero falar nessa noite pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero compartilhar com você alguns homens e mulheres de Deus que passaram por muita luta, passaram por muita humilhação, situação de estresse, situação de dor, situação de decepção, situação, sabe, de luta, muita dor. E por isso, eles alcançaram um destino surpreendente. Eu quero tratar nessa noite de pessoas que passaram por grandes lutas, grandes decepções, mas elas encontraram um sentido na dor. Aliás, alguém vai dizer que há um tesouro na dor. Qual é o propósito da dor? Primeiro, o propósito da dor é te levar a Jesus. Talvez você não entenda ou não saiba o porquê tanta coisa acontece com você, o porquê de tanta luta, o porquê de tanta situação incômoda. Isso tudo acontece para te levar a Jesus. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, nos versículos 25 e 26, fala de uma mulher judia do tempo de Jesus que sofria de uma hemorragia. Interessante que a Bíblia não vai dizer o nome dessa mulher, apenas que ela sentia uma dor, uma hemorragia, um desconforto. Marcos capítulo 5, versículo 25 vai dizer que por 12 anos ela busca a cura, um tratamento, um alívio para as suas dores. Mas o que ela só encontra é porta fechada. O que ela encontra é decepção, é negação. O que ela encontra é palavras de que não vai dar certo, não deu certo, você ainda sente esse sangramento. O que ela encontra é desmotivação. O que ela encontra é vontade de ficar em casa e chorar e gritar e vergonha. De repente ela sentia uma repulsa, um constrangimento terrível, por não parar de sair sangue da sua hemorragia. 12 anos buscando tratamento e as portas estavam fechadas. Existem portas que a gente não espera que se fecha para a gente. Existem situações que a gente pensa que não vai acontecer ou que não era para acontecer com a gente. Tem situações inesperadas que não eram para acontecer com você, mas aconteceram ou estão acontecendo agora nesse momento. Quando a gente sente uma enfermidade, uma dor, o que a gente espera é ser bem atendido. É tomar um remédio e ser bem tratado. O desejo do nosso coração é que a dor cesse, é que a dor pare. Mas muitas das vezes isso não acontece. E isso fica durante um dia, um mês, começa a se tornar ano e vai gerando. E essa mulher, ela está há 12 anos procurando a razão da sua dor, a razão da sua enfermidade. E o que ela mais quer é ser curada, mas ela encontra a porta fechada. Talvez você esteja passando pela dor de portas que se fecharam para você. E isso está te gerando dor, angústia. Imagine isso, querido. 12 anos e nada dela ser curada. Mas o interessante é que essa mulher, ela nos mostra algo extraordinário. Ela poderia muito bem ficar em casa, chorando,
reclamando, ela poderia ficar em casa murmurando, ela poderia, sabe, de repente ir lá para o Facebook e começar a chorar as mazelas dela, ou a fazer uma reclamação contra o sistema de saúde daquele tempo, mas não. O que a gente vê é que a dor dela lhe dá um destino. A dor que ela estava sentindo lhe deu um destino. E qual foi o destino? Jesus. A história vai dizer que o propósito da dor daquela mulher levou ela a Jesus. Imediatamente ela, quando ouve falar que Jesus estava passando naquele lugar, ela vai ao encontro de Jesus e ela toca em Jesus. Sabe o que eu acho interessante? É que tem gente que fica esperando o toque de Jesus. Eu não sei se você já ouviu alguém falar assim: olha, eu vou para a igreja quando eu sentir o toque, quando eu sentir Deus falando comigo, quando eu, querido, não é Jesus que vai tocar em você, é você que tem que tocar em Jesus, é você que precisa do toque de Jesus. Essa mulher, ela rompe com o padrão daquele tempo. Qual era o padrão? A mulher tinha que ficar em casa, e ela sai no meio daquela multidão, e ela toca em Jesus. A sua dor levou a ter um destino, e o destino foi Cristo Jesus. Quando ela toca nele, ela fica imediatamente curada. Isso é lindo, isso é maravilhoso, aleluia. Talvez você esteja esperando o toque de Jesus. Eu quero dizer, hoje Ele está aqui, você precisa tocar nele. Qual é o propósito da dor? Primeiro, te levar a Jesus. Segundo, te promover. A dor te promove. Vira para quem está do seu lado e fala assim: a dor te promove. Você quer ser promovido? Só quem tem história para contar, presta atenção nisso, é respeitado e promovido. Qual é a história que você tem para contar? A Bíblia vai contar a história de um jovem de 17 anos. O nome dele era José, era o mais novo dos seus irmãos. Um belo dia ele teve um sonho, e nesse sonho ele se sobressaía sobre os seus irmãos. E os seus irmãos, morrendo de ciúme ou de inveja, eles arquitetam uma situação para sumir com ele. E eles acabam pegando ele, deram um pau nele e levaram ele para um lugar afastado. E chegando lá, havia uma cova, havia ali uma cisterna. E eles jogaram ele na cisterna. Essa história está no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 24. Se você abrir nesse texto, você vai ver que ele foi lançado numa cisterna vazia e sem água. Ele foi jogado numa cisterna, num buraco vazio e sem água. Colocaram ele lá para morrer. Sabe o que esse jovem passou? Ele não passou um ano de luta, ele não passou 2 anos, não foram, sabe, uns 5 anos de luta, não foram só 7 anos de luta. A palavra vai dizer que ele passou 13 anos de humilhação. Claro que não dentro do buraco. A história diz que alguns mercadores passaram ali e levaram ele, mas ele ficou 13 anos, sendo levado de um lugar para o outro, sendo humilhado, sendo apontado, sendo vendido, sem valor próprio. 13 anos de muita raiva, de muita, sabe, indecisão. A Bíblia vai dizer que ele não reclama, mas eu imagino o seu interior, as perguntas: por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? Aliás, esse é o pensamento que todos nós temos quando alguma coisa contrária nos acontece. Nós não gostamos de ser confrontados com aquilo que nos machuca. Nós não gostamos de dor, nós reclamamos, nós murmuramos.
E aqui está esse jovem, 13 anos, sendo levado de um lugar para o outro, sendo colocado na prisão, sem ter feito nada, gente, sem ter culpa em nada. Ele tinha apenas um sonho. A palavra de Deus vai dizer que ele passa uma situação terrível, ele passa uma situação desconfortante, mas em nenhum momento nós vemos ele reclamar, em nenhum momento você vê ele colocando Deus na parede, como muitos fazem. Tem gente que chama Deus para uma DR. Senhor, eu quero discutir a relação. Eu perdi meu emprego, por que isso está acontecendo comigo? Senhor, essa minha mulher não muda, esse meu marido, Senhor, eu não estou conseguindo nada. E começa, sabe, a ter uma discussão com Deus, exigindo de Deus algumas coisas. Tem situação que nós não entendemos, e nós cobramos de Deus uma resposta imediata. Só que nessa noite há uma palavra para você: só quem vive o sonho suporta o processo. Repita comigo: só quem vive o sonho suporta o processo. Você precisa suportar o processo da tua vida. Você precisa suportar as dores que estão te acontecendo. Você precisa aguentar firme e não desanimar. Não pular fora do barco, não chutar o balde. Você tem que aguentar, porque se você aguentar, certamente você vai vivenciar experiências grandes. Você vai experimentar o novo de Deus. Você será, querido, grandemente promovido pelo Senhor. Aleluia. E se você deseja viver os sonhos de Deus, você precisa suportar os processos que a vida, as circunstâncias apresentam para a gente. Só é promovido quem suporta a dor da traição. Só é promovido quem suporta a dor da calúnia. Você já foi caluniado? Só é promovido quem suporta a dor da solidão. Ei, só chega do outro lado quem tem história para contar. Não importa quantas vezes você foi lançado numa cova sem água, numa cova vazia, quando você chegar do outro lado, você vai ter história para contar. Você vai poder dizer que você saiu daquela cova, que você foi liberto, que alguém te tirou, e você lutou, e você ficou de pé, e você deu a volta por cima, porque a tua dor, ela te promove. Aleluia. A tua dor te promove. E o Senhor nessa noite quer promover aqui algumas pessoas. Você deseja ser promovido? Diga amém, eu quero. Aleluia. O problema não é o que acontece com você. O problema é o que você faz com aquilo que te aconteceu. Eu vou repetir. O problema não é o que acontece com você. O problema é o que você faz com aquilo que te aconteceu. Me enganaram, me traíram, me feriram. O que você vai ficar fazendo agora? Chorando, murmurando? Você vai sair da igreja, você vai, ficar lamentando, lamuriando, você vai lá para as redes sociais e vai citar nomes e vai reclamar. De que adianta isso? Ou você vai pegar a sua dor e você vai ressignificá-la a ponto de dizer: Senhor, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Se o Senhor me deu essa prova, eu vou passar por ela marchando, dando glória a Deus, e lá no final eu vou cantar o hino da vitória. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui para você que veio aqui nessa noite. O teu primeiro estado, ele é passageiro. O teu primeiro estágio é passageiro. Sabe por quê? Porque a glória da segunda casa
Aleluia. Ela é maior, infinitamente maior do que a primeira. O teu primeiro estado não se compara com o estado final da tua vitória. Querido, você vai subir no céu, você vai cantar com anjos. Ninguém toca na tua salvação, ninguém toca na tua alma. Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você é vitorioso, e o Senhor está aqui nessa noite para te dizer: aguenta firme, porque você será promovido. Aleluia. Glória a Deus. Por que eu estou dizendo que a glória da segunda casa, ela é melhor do que a primeira? Primeiro estágio de José, dentro de um poço, vazio e sem água. Agora olha isso aqui. Gênesis capítulo 42, versículo 6. Mostra José, meu Deus, mostra José, tendo suportado todo o processo de dor, tendo suportado a prisão, tendo suportado a calúnia da esposa de Potifar, Patifona, tendo suportado todas as coisas, ele suporta tudo isso. E lá em Gênesis capítulo 42, versículo 6, mostra José como governador do Egito, mostra José tomando posse, mostra que José, ele foi promovido da sua dor, e agora ele não é comandado, agora ele comanda, agora ele governa. Deus vai te levar para governar algumas áreas. Deus vai te levar a alguns locais. Deus vai te promover. Nesse ano de 2020 você será promovido e você vai governar, meu querido. Aguenta firme na sua dor, porque você será promovido. Amém? Dentro dos problemas que a gente vive, dentro das dores que a gente vive, estão os propósitos. Eu não sei quem já teve a oportunidade de brincar de Kinder Ovo. É um brinquedinho que as crianças adoram. Eu disse crianças. Mas quando lançou o Kinder Ovo, eu não sei quem é o fabricante, ele ganhou muito dinheiro. Qual era a sacada dele? Vendeu um chocolate, que não era tão bom assim, mas tinha um brinquedinho dentro. A gente comprava o negócio por causa do brinquedinho. Chocolate era ruim. Mas aí a gente comprava um para sair um brinquedinho, comprava mais um para sair o brinquedinho. Eu comprei tanto que eu fiquei gordinho. Da mesma forma são as nossas dores. Dentro dos nossos problemas estão os propósitos de Deus para a minha vida. Dentro dessa luta que você está passando agora, está o propósito de Deus para a sua vida. Para você experimentar o propósito, tem que abrir o problema, tem que vivenciar o processo. Ah, pastor, eu não consigo enxergar. Eu não consigo enxergar porque os meus olhos estão fechados. O momento é de luta, e quando eu olho para aquilo que eu vivo, eu não enxergo, eu não creio naquilo que Deus prometeu. Mas se você abrir os seus olhos nessa noite, você entenderá que a sua dor, ela tem um propósito, ela tem uma lição a ser aprendida, e ela tem um destino a ser traçado. Você tem que passar pela dor. Porque essa dor, ela vai te levar a um lugar. Ela vai te levar a um propósito. É impossível viver o seu propósito e não atrair o ódio. É impossível ser relevante e não atrair oposição. Tem gente que vai te odiar. Tem gente que não vai gostar de você. Tem gente que vai se levantar contra a sua vida. É impossível sonhar e não ser invejado. Mas, querido, a palavra de Deus diz que em todas essas coisas, mas em todas essas coisas, você é mais do que vencedor. Naquele que morreu por você, naquele que deu a vida na cruz para te salvar. Nenhum ódio, nenhum ciúme, nenhuma inveja, nem nada
nada chegará até a tua tenda, porque você é muito mais, é mais do que vencedor. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, qual o propósito da sua dor? Terceiro, te salvar. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, versículo 19. Lucas 17, 19. Diz que Jesus ele entrou numa aldeia, e essa aldeia estava cheia de leprosos. A lepra naquela época era uma doença mortal. Hoje nós conhecemos como hanseníase, mas naquele tempo era algo terrível, matava, e as pessoas elas tinham que ficar separadas. Elas geralmente ficavam na porta da cidade, nas saídas da cidade. E aqui Jesus ele entra nessa aldeia, e a história vai dizer que estavam ali 10 leprosos pelo menos. E eles estavam conversando quando de repente eles visualizam Jesus. O texto vai dizer que eles começam a gritar dizendo: Senhor, tenha misericórdia de nós. E o Senhor se compadece, tem compaixão daqueles leprosos, e ele então pede àqueles leprosos que procurem um sacerdote. Ou seja, olha, vocês já estão curados, agora vão lá e mostrem para os sacerdotes. Diz a história que 9 racharam fora. Mais um estava caminhando para os sacerdotes, mas ele para, ele olha para ele e fala: meu Deus, eu estou curado. Eu estou curado. Que isso? Ele mudou a minha vida. E ele vai até Cristo Jesus e ele fala: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me salvou, o Senhor. E Jesus fala para ele assim: onde estão os outros 9? Preste atenção, Lucas 17, 19. Vai, a tua fé te salvou. Você quer abrir esse texto aí na sua Bíblia? É muito interessante você abrir isso aí, porque há um tesouro escondido nessa palavra. Há um tesouro escondido nessa história. Você que nos acompanha em casa, o Senhor deseja te mostrar algo maravilhoso através desta palavra. Disse Jesus: levanta. Levanta e vai. A tua fé te salvou. Presta atenção aqui, querido. Aquele homem, ele estava procurando uma cura, mas Jesus deu a ele, além da cura, a salvação. Num tempo onde muitos estão pregando sobre cura, sobre prosperidade, ok, tudo bem. A palavra dessa noite é sobre salvação. Jesus ele não quer apenas curar a tua vida, a tua história, as tuas enfermidades. Ele quer salvar a tua vida de uma condenação eterna do inferno. Ele quer tirar você da depressão. Ele quer tirar você dessa angústia, dessa luta, desse complexo de inferioridade. Ele quer dar sentido à tua vida. Ele quer te levar para o alto. Ele quer te fazer voar. Por isso, nessa noite, palavra do Senhor para você: levanta e anda, porque a tua fé te salvou. Aleluia. De repente a sua lepra é a falta de perdão. É um pecado que te afasta de Deus. De repente a sua lepra está te causando uma dor terrível. Mas hoje, o propósito da sua dor é para te salvar. Deus, ele quer salvar pessoas aqui nessa noite.
Pessoas que estão com a lepra espiritual, uma mágoa muito grande, uma ferida tremenda, um casamento, uma situação financeira desconfortante. Pessoas que estão desesperadas porque estão passando por um processo difícil na família. Pessoas que estão passando por um temporal. E você precisa de ser curado, mas você não consegue, porque portas se fecharam. A propósito, para sua dor. E o Senhor te trouxe aqui no momento exato. E Ele me fala que existem pessoas aqui com muitas dores. É possível sentir aqui pessoas que estão sofrendo a dor de uma solidão, a dor de uma calúnia, a dor de uma insensatez, a dor de um falso testemunho, a dor de uma traição, a dor de uma queda. De repente, em algum momento da sua vida, você caiu, você não queria, mas isso está te causando dor. A dor de ser incompreendido. A dor de não conseguir largar um pecado. De repente, essa é a sua lepra. Há uma história na palavra de Deus que vai dizer que havia um paralítico que estava no tanque de Betesda, João capítulo 5. Esse homem estava lá há 38 anos. Havia uma lenda que toda vez que um anjo descia numa lagoa, naquele tanque, e as águas eram movidas. Só que só era curado o primeiro que entrasse naquela água. Agora imagina um homem que não podia andar direito. Quando a água descia, isso era uma lenda. Quando os anjos desciam, as águas começavam a ser agitadas. Aquele homem, quando ele tentava ir para ser curado, o outro chegava primeiro. E um dia Jesus apareceu para aquele homem. E Jesus pergunta para ele: você quer ficar são? Sabe qual foi a resposta dele? Senhor, eu quero, né? Mas toda vez que eu vou, sabe o que acontece? Vem outro lá e levanta, e ninguém me coloca na água, ninguém me ajuda, esse povo só reclama. Você quer ser são? Você quer ficar curado? Às vezes nós damos desculpas para não suportar o processo. Mas se você está sendo esmagado por alguma dor, por alguma angústia, se você está passando por alguma prova, acredite, Jesus, Ele quer salvar você. Ele quer ressignificar a sua vida e Ele quer te dar, através da sua dor, um destino. Jesus, Ele quer mudar a tua história através de tudo isso que você está passando. Ele quer ressignificar isso e mudar a tua história. A pergunta é: você quer ficar são? Você quer que tudo isso passe? Fique de pé, eu quero orar por você.